Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, quero me desculpar pelo atraso. A gente precisou ver aí questões técnicas de quem está começando, né, com esse trabalho aí mais virtual. Bom, hoje é a segunda live promovida pelo Instituto Municipal Nise da Silveira para a apresentação da revista Arquivos Contemporâneos do Engenho de Dentro. Está aqui comigo. Tivemos uma primeira live que está aqui na nossa página. Quem não teve oportunidade de assistir pode procurar aqui, que está disponível. Nesse primeiro encontro foi apresentado de uma forma mais geral aí a importância histórica e política dessa publicação que foi feita em 2019, no final do ano. Tivemos a oportunidade de escutar os autores que escreveram mais sobre a parte assistencial, a desinstitucionalização do Instituto e a desconstrução asilar, que a gente vem trabalhando nos últimos 10 anos. Tivemos também uma apresentação sobre a revista Arquivos do volume 1, publicado em 2007. E hoje o nosso tema é Arte e Cultura no Engenho de Dentro, o papel dos arquivos contemporâneos para a saúde mental no Rio de Janeiro. A gente vai também poder ouvir a fala dos autores, quem esteve à frente aí dos dispositivos de cultura nos últimos anos, e também falas relacionadas à arte, à produção artística que se dá aí no espaço do Instituto. Acho que é importante, muito oportuno lembrar que todas essas experiências se dão no âmbito do SUS e que a gente mais do que nunca precisa apoiar e defender, né? Num contexto que a gente está vivendo de pandemia, a gente achou muito importante poder fazer essa apresentação virtual e disponibilizar esse material para todo mundo ter acesso, né? Bom, eu sou Gisela Janerini, sou assessora da direção, sou psicóloga, fui membro do Conselho Editorial da segunda revista, autora, e vou dividir a fala com Daniele, que está aqui comigo. A gente vai fazer a apresentação dessa live para vocês. E é isso. Obrigada pela presença de todo mundo. Boa tarde, gente. Eu sou Daniele Ribeiro. Para quem assistiu a primeira live já me conhece, né? Mas para quem está chegando agora, eu sou historiadora, trabalho lá no Nise da Silveira, faço parte do esforço, né, de preservação da memória e construção também da memória institucional. Eu sou coordenadora do Centro de Documentação e Memória e também fiz parte, junto com a Gisela, do Conselho Editorial do segundo volume da revista Arquivos, né? Essa revista, na primeira live, a gente falou um pouco mais sobre o processo histórico, né? O papel desses periódicos científicos ligados às instituições. E aí, hoje aqui eu quero chamar a atenção, né, para a importância dos arquivos, que são uma iniciativa, né, desde que eles foram pensados lá no primeiro volume, em 2007, e agora retomados com o segundo volume, em 2019, os arquivos são um esforço de registro da memória do trabalho que é feito por essa instituição, né, que é o Instituto Municipal Nise da Silveira, que, como a Gisela já chamou a atenção aqui, é parte do SUS. Então todo esse trabalho que vai ser mostrado aqui, ele é um compromisso e um registro das ações do SUS, né? Então, essa revista, ela tem esse papel, e uma das especificidades dela, que eu acho que é mais importante da gente chamar a atenção aqui, é que ela é produzida, é um material riquíssimo, que traz o registro com números, uma análise quantitativa e qualitativa desse trabalho, feito pelos próprios trabalhadores do SUS, né? Então, assim, não é ninguém de fora falando sobre esse trabalho. Na verdade, é uma construção teórica e prática, mas que parte dos próprios trabalhadores, né, dos próprios atores desse trabalho no Instituto Municipal Nise da Silveira. Então, como a Gisela já falou, hoje o enfoque vai ser nos artigos que são ligados à arte e à cultura, que estão todos no número 2 da revista, que é esse amarelinho aqui. A gente já deixa aqui um aviso de que essas revistas estão disponíveis, tá? Daqui a pouquinho a gente vai inserir aí nos comentários e na tela o e-mail de contato para quem quiser informações sobre a revista, já está aparecendo aí na tela. O e-mail, né, que é o imnisedasilveira@gmail.com. Através desse e-mail vocês conseguem as informações para terem acesso nesse momento de pandemia, que a gente não tem muito como circular pela cidade.
E a gente quer aqui fazer o registro também, que nesse momento, toda a verba que tem sido recolhida a partir dessas revistas, através da parceria com o Instituto Casa da Val, tem sido muito importante para as ações de combate ao Covid na instituição. Então, essa verba da revista tem sido utilizada para compra de material, de equipamento complementar, para a gente fazer o máximo controle possível para proteger os usuários que a gente atende e os profissionais do Nice da Silveira. Bom, acho importante lembrar também que a gente está com uma exposição virtual. O endereço está disponível aqui na página do Facebook também. É uma exposição que foi, primeiramente, apresentada fisicamente na ocasião do nosso primeiro seminário Memórias da Loucura, realizado em 2018. Nesse contexto, a gente também teve aí a iniciativa de tornar essa exposição uma experiência virtual. Ela se deu no contexto da Semana Nacional dos Arquivos, e agora a gente mantém essa exposição. Através dela, vocês também têm acesso às revistas, vocês também podem solicitar pela página da exposição. A página está aqui aparecendo para vocês na live. Como a Daniele falou, tanto pela página da exposição quanto pelo e-mail, vocês têm aí como solicitar informações a respeito disso. A exposição é lindíssima, convido a todos vocês que possam passear por lá durante esse período. Eu queria agradecer também a todo mundo que topou estar aqui hoje. Temos muitos convidados, pessoas muito importantes aí no contexto da saúde pública no Rio de Janeiro. Quero agradecer também todo mundo que está aí nos bastidores para essa live acontecer. Apesar de parecer simples, isso mobiliza muita gente, são muitos esforços e muito desejo também de que isso dê certo e que a gente possa entregar um conteúdo legal para todo mundo, tá? Vamos começar então, né? Primeiro convidado? Olha, chamo aqui então Érica Pontes e Silva, nossa diretora. Érica também é membro do conselho, foi membro do conselho editorial da revista Volume 2, autora da primeira revista, né, do Volume 1, também autora dessa. E Érica é também aí a principal articuladora para que essa revista fosse possível. Foi um investimento tremendo e muita aposta de que isso desse certo. E eu quero convidar ela para a gente poder escutar um pouquinho do papel da cultura hoje no Instituto Municipal Nice da Silveira. Érica? Oi, Gisela, Daniele. Olá. Mais uma vez aqui com vocês. Né? É muito bom a gente ter esse espaço, né, de conversa, de apresentação do nosso trabalho, né, que serve também como registro. Né? Fizemos um registro através dos arquivos, agora estou fazendo esse registro também através de live. A importância de poder falar sobre a cultura, a arte, né, no trabalho vem sendo desenvolvido pelo NISE, né, aponta muito assim, o que a gente quer para o nosso instituto no futuro. Né? Os arquivos falaram de uma memória, de algo que já aconteceu e também já apontavam o que a gente pensa o nosso trabalho para o futuro, o que é que o instituto vai se transformar. Né? A gente tem falado do final das enfermarias, que inclusive já aconteceu, né? Ainda não está registrado o segundo volume, mas já aconteceu, certamente vai estar no terceiro volume, né? E também da saída dos moradores, né? A saída paulatina desses moradores para o território. Né? Então, a gente vai ocupar o instituto, os espaços físicos, né, os recursos, qual vai ser a nova missão do Instituto. Né? Temos trabalhado, né, então, com essa perspectiva, que aos poucos, a partir do fechamento, da transformação dessa assistência mais tradicional, que a gente possa ocupar os espaços do Instituto com arte, cultura e lazer. Né? Desde 2010, a gente vem tentando investir ao máximo também, né, nesses serviços, né, os serviços que vocês vão ver, tem nos arquivos, né, um pouco da trajetória, da construção de alguns serviços, sabendo que o Instituto sempre teve uma tradição nesse sentido,
né? A gente tem o Museu Imagens do Inconsciente, que é reconhecido não somente aqui no cenário do Rio de Janeiro, da saúde mental, da saúde do Rio de Janeiro, mas do Brasil, e muito também no exterior, né? O Instituto, o carro-chefe, quando falava em cultura, sempre foi o museu, né? Pela importância que ele tem. E depois veio Loucura Suburbana também, né? Que, pelo momento, né, em relação ao carnaval, é um trabalho que dura o ano inteiro, que tem um papel extremamente importante aqui na Zona Norte e no Rio de Janeiro, né, ligado à cultura, à arte. E como é que a gente poderia ampliar, né, esses serviços, essa nova oferta de trabalho dentro da saúde mental? Temos os serviços, o Centro de Convivência, né, que tem todos os registros no segundo arquivo, o Espaço Travessia, temos também outros serviços que estão surgindo, que já constam, né, nessa revista, que é o espaço ligado à Casa Nordestina, que vai estar voltado para a cultura e geração de renda. Temos a nossa proposta do museu, né, que ainda vou falar aqui, o Museu do Engenho de Dentro, né, que vai contar também um pouco da história da desconstrução do Instituto. Temos como norte a transformação do Instituto num grande parque, o Parque Nísio da Silveira. Na outra live, eu já havia comentado dessa virada que teve o Instituto, que antes, todo o trabalho desenvolvido no Instituto tinha um impacto muito maior na assistência tradicional, seja na internação, o ambulatório mais tradicional, seja na longa permanência. A partir do momento da desconstrução, a gente vem transformando esse cotidiano, né? E transformando de uma maneira bem interessante. O que antes era algo até de espetáculo, um grande evento no Instituto, agora tem se tornado o nosso cotidiano, né? Não é tão incomum que durante um dia a gente tenha várias atividades acontecendo no Instituto, com os vários serviços da arte e cultura, né? Então, a gente está transformando esse cotidiano e sendo algo comum. A cultura faz parte do nosso cotidiano, né? O Instituto está se abrindo para que a cidade participe dessa transformação e a gente está saindo também para a cidade. A parte de desconstrução, que tem a ver com os serviços mais tradicionais, com os novos serviços, que é a parte mais dura, né? Isso já está acontecendo. Existe também uma transformação que é a superação da cultura manicomial. Então, a partir desse processo, a gente vai estar investindo cada vez mais em cultura, né? Porque assim, não adianta a gente pensar no fechamento do Instituto, na transformação do Instituto, desculpa quando eu falo fechamento, mas são dos serviços mais tradicionais, se a gente também não chegar até essa população e mostrar que existem outras formas de tratar, outras formas de lidar com a loucura na cidade, né? Então, loucura suburbana, centro de convivência, né, espaço travessia, Casa Nordestina, o centro comunitário que está em transformação, o pessoal fala, acabou o centro comunitário, né, ele está se transformando. Né, os serviços que existiam no centro comunitário estão sendo levados para o centro de convivência, com uma nova roupagem, com uma atualização. Né? Então, acho que a maior importância do registro disso é poder marcar essa mudança, essa virada. E eu estava vendo aqui, isso não se dá só no cotidiano, não, isso no próprio artigo já aparece nos arquivos contemporâneos. A gente tem 8 artigos sobre cultura, né? Temos 3 arquivos sobre formação e 6 sobre assistência. Né? Então, até no nosso registro, essa virada já aconteceu. Toda a nossa produção do Instituto, ela hoje em dia, ela é muito maior, né, na parte da cultura e formação. Né? Eu acho que o meu tempo já deve estar terminando. Né? Então, eu queria deixar isso registrado. Né? Oi? Não, pode concluir o que você estava
falando. Eu acho assim que a importância maior dessa live, a gente vai estar falando, né, sobre os serviços, mas poder marcar essa mudança, essa transformação, né, porque a gente sabe o quanto isso é difícil, né, a desconstrução dentro do serviço, nessa desconstrução que já está acontecendo, é muito dura, muito difícil, mas tentar mudar, transformar, superar essa cultura manicomial que não depende do espaço físico, não depende só, né, do concreto, isso é um trabalho muito mais amplo e implica numa abertura do Instituto, né, para a cidade, para a vida, né, os clientes estão saindo, a população está chegando cada vez mais ao Instituto, né, fora esse momento de pandemia, a gente já via verificando essas alamedas cheias de pessoas, né, transitando, jovens, adolescentes, fazendo várias atividades, esporte, lazer, cultura, né? Então, eu acho que é o caminho que a gente vai estar seguindo aí, que já está registrado. Tá bom? Érica, muito bom te ouvir, assim, muito bom, porque eu acho que você é uma pessoa que durante esse tempo todo se ocupou de que a desconstrução desse lugar a outras coisas também, sabe? Então, quando você fala em fechamento, acho que fica muito claro o quanto que é uma abertura, sabe? O quanto Sim. que, de fato, o Instituto ele passou a ser habitado por milhares de experiências ligadas à arte, à cultura, à saúde como um todo, né? Frequentemente a gente encontra pessoas que estão indo para yoga ou que estão indo assistir uma apresentação que a gente às vezes nem sabe, é surpreendido com um bloco passando, uma outra coisa acontecendo. Eu acho que é importante te ouvir porque você cuidou para que isso caminhasse sempre junto, sabe? É que essa desconstrução estivesse junto de uma construção também de outro lugar para o Instituto, e que é na cidade, né? O lugar que o Instituto hoje, o lugar dessa abertura para a população, não só para o bairro do Engenho de Dentro, mas para toda a Zona Norte, é impressionante, né? Então, obrigada, né, por falar aqui, te ouvir, é sempre um prazer, quero te agradecer. A gente pensou também de, no final, abrir para perguntas, te convido a ficar até o final. Eu queria fazer alguns comentários aqui. O primeiro é que é muito interessante que está na revista também, quando você fala. De fato, é uma coisa que a gente nunca tinha parado para contabilizar, né? Como isso quantitativamente se reproduz nesse registro das memórias. E isso me chamou a atenção que no artigo do CETAP, por exemplo, as autoras falam disso também como na formação, e é porque a gente, às vezes, fica muito no fino do qualitativo, mas a gente nem se dá conta como quantitativamente isso já se reproduz, e aí o pessoal da equipe do CETAP sinalizou isso também em relação à formação, como que hoje a própria lotação dos residentes, dos estagiários, já reproduz esse processo de desconstrução para o território também e para os serviços da cultura. E aí eu queria chamar aqui a atenção para alguns comentários que já estão aparecendo na live, né? A gente tem primeiro a presença da Cristina Macedo, e aí a gente já recebeu aqui algumas indicações falando da presença dela, do papel que ela teve de importância, né, na construção da cantina, enfim, como parte desse processo também. Então, esse momento é fundamental para isso também. Então, já tem muita gente aqui logando e comentando, né, sobre essas experiências, sobre a participação. Aqui na tela o comentário da Natália, falando dessa alegria de reencontro também, né, com velhos e novos parceiros, né? A gente tem visto muito na live a alegria do pessoal poder se encontrar, como que esse momento tão difícil tem proporcionado isso também para a gente, né? Esses encontros. Verdade. Certeza. Obrigada, Érica. Obrigada. Bom, gente, agora a gente vai convidar, então, aqui para dialogar um pouquinho com a gente o Marcelo Vale, que é comunicador, jornalista e fotógrafo, e hoje ele coordena o Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde e o Espaço Travessia, que funciona lá dentro do Instituto Municipal Anísio da Silveira. Ele foi autor também do 2º volume da revista e fez um registro bastante poético também, e aí acho que vai ser legal, ele vai vir aqui falar um pouco disso, do que é essa construção coletiva do Espaço Travessia, né, no cotidiano. Então, Marcelo, chega aí. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Marcelo. Obrigado pelo convite.
eu queria começar um pouquinho falando da palavra cultura, né? Eu acho que o nome do artigo que eu escrevi, na verdade não é um artigo, acho que é uma coletânea de ideias e tal, se chama Arte em Travessia. E trabalha a ideia de travessia, mas eu queria começar, na verdade, com falar um pouquinho de cultura, na origem da palavra cultura, né? Que a gente... Cultura, muitas vezes, é reduzida, tem mais de 160 significados diferentes, né, do conceito, várias apropriações, é um termo super... que a gente usa muito. E na origem da palavra cultura é colere, que quer dizer cuidar, né? Então, quando a gente se refere ao espaço travessia como espaço de cultura, ou, ou ao trilhos, ou à loucura suburbana, são espaços de cuidado, né? Eu acho que está na raiz da palavra. E eu acho isso muito bonito, né? Eu queria trazer isso e dividir com vocês aqui. E dessa mesma origem vão surgir a palavra cólon, né? Onde está o bebê? Está no colo do útero. Né? Vai da origem a palavra colonização, em seus vários sentidos, a palavra cultivo, a palavra agrícola. Então vai ter uma série de origens aí, a mesma origem vai dar 1000 formas diferentes de entender o que é a cultura. Né? E eu queria colocar uma pergunta aqui para todo mundo, que é uma coisa, a Érica me puxou a orelha, o Hugo, o superintendente, me chamou a atenção também. Escreve, menino, escreve esse artigo, acho que vocês têm muito a dizer aí, e eu estava com uma dificuldade muito grande de escrever. Falar sobre cultura, para mim, é super difícil, ainda mais no lugar que eu venho também. Então, eu queria colocar essa pergunta: de que forma que os dispositivos de cultura entendem o que é cultura? De que forma que a cultura é entendida dentro da saúde mental? Porque, senão, se a gente não entender o lugar que a gente ocupa, que é um lugar de cuidado, a gente vai cair na mesma esparrela de achar que cultura, dentro do senso comum, é só um acúmulo de conhecimento ou formas de saberes, e vira uma coisa acumulativa. Eu acho que a nossa proposta, né, é não só trabalhar com a questão do cuidado, de 1000 formas diferentes. Eu acho que aí a ferramenta, um dos instrumentos é a arte, em suas várias vertentes, suas várias formas de entender o que é arte. Mas cultura, que eu aprendi muito ali dentro do hospital, que a cultura é uma forma de produzir sentidos também, uma forma de estar no mundo, né? E são formas muito bonitas de estar no mundo, porque cada pessoinha que passava ali na nossa travessia, ela trazia potência, trazia forma de estar no mundo. Quantas vezes eu já vi pessoas levantando e recitando poesias, músicas, quantas vezes eu vi pessoas despertarem, parecia de um sono profundo, e tá dançando. Então é preciso que a gente entenda a cultura muito mais do que entretenimento, né? E aí eu vou entrar na palavra travessia, de onde surgiu isso, né? Eu sou apaixonado, eu nasci em Barbacena, acho que é importante pontuar isso também. É uma cidade, para quem sabe, é absolutamente ligada a essa questão da loucura, infelizmente. E eu tenho o imaginário também muito habitado, desde criança, por essas questões, né? Embora eu fico pensando que como é que eu fui parar no Niso da Silveira? Saí de Barbacena para parar no Instituto Niso da Silveira. É o buraco da minhoca. Então, cultura e travessia, eles também estão, de certa forma, ligados no sentido de que aquele espaço, o espaço que a gente ocupa ali dentro do Niso da Silveira, fisicamente falando, era um espaço de enfermarias, era um espaço muito duro, muito... A gente tinha, no espaço travessia, nós temos 14 quartos que eram quartos de enfermaria, né? E quando eu entrei lá, as pessoas chamavam aqueles quartos de baia. Baia, na minha terra, na parte da minha cultura, é onde se guardam os animais, onde ficam os animais. Inclusive, na cidade lá de Barbacena, parte do manicômio, parte da colônia, ela fica de frente, você atravessa a estrada, ela está de frente para o parque de exposição dos animais, da feira agropecuária. Então, isso sempre me incomodou muito. E até hoje eu escuto algumas pessoas referindo aos quartos como baias. Então, essa naturalização ali da coisa
incomoda. E isso faz parte também de uma cultura manicomial, se a gente pode falar assim. Se a gente não usar... Eu resolvi começar aqui a fala pelo poder da palavra, porque se a gente não usa, não começa a mudar as palavras, elas não vão ganhar outro sentido nunca, né? Eu acho que o nosso papel também é enriquecer um pouco isso. E o nome Travessia vem justamente da ideia, passa por Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa, escritor mineiro, a grande obra dele talvez é O Grande Sertão Veredas, mas ele escreveu muito sobre loucura, de várias formas diferentes. No Primeiras Histórias, que é o livro dele, um dos livros dele, ele tem um conto que é Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, que é justamente o filho entregando a mãe e a filha, a neta, para o manicômio, colocando eles dentro do trem indo para Barbacena. E é um conto maravilhoso. O próprio Grande Sertão Veredas também é um conto, um épico, na verdade, do Reobaldo contando suas histórias e os vários momentos que ele teve ali se questionando se ele é ação ou se ele não é. Tem várias formas de ler esse livro, né, também. Mas ele se pergunta várias vezes, será que eu fiz a travessia? Será que eu fiz o pacto com o diabo? Será que eu estava são? Né? Ao longo do livro inteiro tem vários questionamentos nesse sentido. Então o nome de travessia vem daí. Né? O livro começa com nonada e termina com travessia. Eu acho que é muito bonito isso também. A jornada dele termina com a travessia. Recomendo. Mas o que a gente faz lá, porra? Faz cuidado, de que forma? O que a gente faz no espaço travessia? O que a gente fez nesses 14 quartos de enfermaria? A gente está tentando, até hoje, ressignificar aquele espaço ali. Então, algumas vezes a gente usa para fazer uma peça de teatro, que nasceu lá, inclusive, uma peça chamada Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo, que são falas de mulheres que foram institucionalizadas, passaram por alguma instituição psiquiátrica em algum momento da vida, né? Seja como funcionário, seja como cliente, como a gente costuma dizer, né? Como interno. E qual a perspectiva, qual a visão feminina também sobre essa condição de estar ali dentro do manicômio? Acho que a peça levanta um pouco isso, né? O manicômio, a violência é muito masculina, né? Essa coisa dura, pesada. Então a gente está ressignificando aqueles espaços até hoje. Eu acho que isso que é legal. E o Nise da Silveira, ele ocupa um espaço absurdamente grande dentro do imaginário das pessoas ali do subúrbio também. Tenho conversado isso muito com alguns coletivos que eu participo. O que as pessoas imaginavam que estava por trás daqueles muros ali? O que estava escondido antes? E o que, mesmo derrubando os muros, por que as pessoas não vão até lá, até hoje? Vamos dizer assim. Né? O que impede que o manicômio continue existindo na cabeça das pessoas? Que cria esse afastamento? Né? Então, acho que a travessia ela pode ser entendida como essas pontes para ligar as pessoas novamente, entendeu? Vamos fazer esses elos, essas Marcelo, eu acho que é super importante esse reforço que você faz sempre desse vínculo com a literatura a partir da travessia, né, que está claro no seu texto da revista, e relembrar isso o tempo todo, né, inclusive esse sentido de movimento que a travessia tem, né? Eu acho que é muito bacana. E enquanto você falava, eu fui aqui olhar um pouco os comentários, e aí é muito legal, nesse momento, a gente ver a participação das pessoas que costumam estar com a gente no cotidiano do trabalho, né? Que cooperam com o nosso trabalho sempre, né? Então, eu estou vendo aqui a Elisama falar, o Fernando Mesquita, do Loucura, a Fabi, do Trilhos, a Miriam. Então, assim, são pessoas que estão no cotidiano com a gente e que falam, por exemplo, desse momento da live, quando ouvem a gente, de poder estar perto nesse momento que a gente está precisando estar tão distante, assim. E eu acho que isso traz o reflexo, reflexo disso tudo que você fala, inclusive dessa visão do bairro, dessa necessidade do movimento e dessas pontes que a gente precisa continuar fazendo, assim. Então, eu acho que super pertinente sua fala, acho que
esse destaque que você deu à ideia da palavra cultura como cuidado, acho que é a grande percepção que tem norteado hoje todos esses serviços de cultura do NISE mesmo, né? Então, acho agradecer muito, assim, esse destaque que você fez aqui. E eu acho, assim, Marcelo, muito legal isso que você falou mesmo, porque tem uma aposta que é ética e é política também, né, com essa ocupação dos antigos espaços que eram para assistência tradicional. Eu acho assim, você fala em ressignificar, mas já tem uma ressignificação que já se deu a partir do momento que esse lugar ele passa a ser habitado por uma iniciativa de cultura que não é óbvia, que a pessoa chega lá e não necessariamente ela sabe o que vai acontecer, que tem um certo inesperado, uma coisa que não tem um a priori ali, isso é muito, muito revolucionário, né? Então, eu acho que o NISE há muitos anos vem fazendo isso, né? Dessa ocupação dos antigos espaços, assim. Especificamente o Travessia fica numa, né, onde era uma antiga enfermaria que eu fui residente há 10 anos atrás. Então, assim, para mim, é notório uma ressignificação desde muito tempo, né? Desde antes da gente talvez nomear projetos ou nomear coisas, tem uma transformação em curso que é incrível. E eu acho que isso da cultura como cuidado é uma imagem maravilhosa, né? Ela traz um retrato, de fato, do que é essa transformação que a gente aposta todos os dias, né? É muito legal, assim. Obrigada por ter topado falar. Acho que o Soroco que você mencionou aí é um ponto, assim, lindo. Tem vários pontos. Lindo. A Terceira Margem do Rio também eu acho que as pessoas deveriam ler. Olha. Bom, eu não falei mais nada, né? Como é que está o tempo? De volta depois? Terminou? Vamos tentar voltar depois, a gente vai tentar abrir para perguntas e para conversar um pouquinho. A gente está cheio de comentários aí, mais para frente a gente vai tentar abrir, sim. Né? Elogio já os seus registros fotográficos que foram, né? A gente até hoje conversou sobre isso, né? A importância de fotógrafos como você e Pamela agora próximos da gente para nesses registros. O pessoal está lembrando aqui disso nos comentários, acho que é super importante. Sim. Deixa eu só concluir uma coisa aqui, só para fechar, pode? Aqueles corredores do NISE ali, da enfermaria, eles dizem muita coisa. E nesse último ano, eu fiz uma instalação, eu convidei uma dançarina, uma bailarina, ela ficou dançando para mim exclusivamente ali, e eu fui fotografando ela, né? E depois eu falei, cara, o que eu vou fazer com isso? É uma bailarina louca, né? Enlouquecida, vamos dizer. E eu peguei as fotos dela, ampliei com meu dinheiro e botei no teto do corredor. Falei, pô, mas isso não quer dizer muita coisa, o que a gente pode estar fazendo? Como é que as pessoas podem estar vendo essas fotos? Eu falei, cara, vamos botar as pessoas deitadas numa maca e elas vão passar pelo corredor vendo essas fotos. Depois é que me caiu a ficha seguinte, que você pegar uma pessoa, colocar ela deitada numa maca dentro de um hospício, isso mexe muito com as pessoas. Mexe muito. Então, acho que, assim, quais são os limites, assim, do papel da arte para fazer com que a gente acorde com uma certa realidade? Colocar uma pessoa deitada numa maca é você colocar aquela pessoa no lugar do outro durante algum tempo. Quantas pessoas chegaram ali de maca, entende? E depois, essa instalação ela foi aumentando e as pessoas acabavam dentro de uma piscina de caixas de remédios. Os remédios dos quais as mesmas pessoas tomavam. Não falavam para ninguém. Então, já tive pessoas ali com crise de choro, com risos, mergulhando naquelas caixas, mas, assim, são muitas sensações diferentes. Então, acho que talvez se colocar um lugar do outro, tentar... talvez seja também um caminho da arte, entendeu? Dentro ali do NISE. Abrir possibilidade de entender, de outros entendimentos daquilo que seja alteridade, vamos dizer assim. Com certeza, Marcelo. A gente Obrigada, teria, né, a conversa, daria para a gente seguir aqui o tempo todo, mas a gente tem uma programação aqui com mais gente, então a gente vê, de repente, no finalzinho, a gente volta para o bate-papo. Obrigada, Marcelo. Obrigado, gente. Valeu. Pessoal, Fala. Desculpe, é só dar um aviso da revista, só para relembrar vocês, quem chegou depois.
A gente está falando sobre a revista Arquivos Contemporâneos do Engenho de Dentro. Quem tiver interesse, todos os convidados aqui hoje são autores da revista. Quem tiver interesse em conhecer os 2 volumes da revista, é só entrar em contato pelo e-mail que está aparecendo aí na tela para vocês agora, que é o ieminisedasilveira@gmail.com. Aproveitem, já o site da nossa exposição virtual está aí também. A exposição Memórias da Loucura, que foi primeiramente exposta fisicamente durante o seminário de mesmo nome, em 2018, e que agora está com uma experiência agora digital, virtual, para vocês conhecerem. Aproveitem também. Eu vou chamar, então, Gina Ferreira para conversar com a gente. Gina é psicóloga do Museu de Imagens do Inconsciente, pós-doutoranda, Gina, me corrija, da Universidade de Barcelona, e vai conversar com a gente sobre arte e a loucura, o universo de Fernando Diniz. Não, para ser pós-doutoranda eu teria que viver muito. Ai, que pena. Não. Olha, obrigada pelo convite, muito obrigada. A gente quer agradecer você estar aqui. Obrigada. Eu queria dizer, só completando a questão do Marcelo, que mais do que valores de consumo, né, eu acho que a cultura são valores que constroem uma população, né, que marcam essa população. E essa cultura, né, a cultura baseada em valores excludentes, foi a cultura que construiu o centro psiquiátrico no Engenho de Dentro, que não poderia, com pessoas, com uma população que não poderia ficar na Praia Vermelha, que não poderia ficar na Santa Casa. Ele teria que ir para a zona rural, ficar afastado, fora do convívio. Foi assim que começou o Engenho de Dentro, com a exclusão. Então, são séculos que ele ficou nessa mesma criação de estigma, quer dizer, na valorização, no fortalecimento do estigma. E só agora que nós podemos, quer dizer, de uns anos para cá, que nós podemos ver essa desconstrução nesse espaço que é o Nise da Silveira. É uma desconstrução do estigma, é uma desconstrução da palavra errada de cuidado, da palavra mal usada do que seria arte, da palavra mal usada do que seria contato, do que seria relação afetiva que cura, que é capaz de curar, que é capaz de estimular, que é capaz de dar vida. Não precisa me botar assim tão perto, não, que eu me assusto, viu? Assim, me deixar um pouquinho mais para trás. Bem, nesse sentido, eu não posso deixar de falar realmente do museu. E eu não posso deixar de falar desse escrito que esse arquivo, que o Arquivo Contemporâneo mostra, quer dizer, me deu a oportunidade de mostrar. O arquivo já é essa presença de uma transformação de uma cultura de exclusão, porque ele vai dar a oportunidade de mostrar a diversidade dentro desse espaço que é o Nise da Silveira. Diversidade de trabalho, diversidade de cuidado, diversidade e afetividade, sobretudo. Bom, o museu, eu não preciso falar da origem dele, as pessoas sabem, a grade está aí, mas eu queria dizer que no artigo, para o artigo, eu escolhi uma passagem que se deu numa visita que eu, antes de trabalhar, numa visita há muitos anos atrás, eu fiz ao Museu de Imagem do Inconsciente.
fui para conversar com a Gladys, e entrei na sala que já conhecíamos, éramos colegas na Casa das Palmeiras, casa inaugurada criada pela Anísio da Silveira, e quando eu entrei na sala de exposição do museu, eu me deparei de imediato com um quadro do Fernando Diniz. Era belíssimo, porque era em cor pastel, todo o quadro, e muito suave, e com traçados leves, como se fosse grafites, um amaranhado belíssimo, que começava com círculos, e iam se emendando esses traços. Por coincidência, o Fernando me apareceu naquele momento, e eu perguntei a ele: Fernando, me fale um pouquinho desse quadro. E aí ele me fala o seguinte, de imediato ele começa a falar: quando eu era criança, o único brinquedo que eu tinha, estou lembrando agora, era a grama e as gotas de chuva. Quando eu vi isso, eu já peguei um papel para começar a anotar. E ele continuou: a coisa mais antiga que existe é o chão, o capim e a gota d'água. Eu vi aquilo verde no chão e não sabia o que era. No solo, a gente vê o céu. Uma rodinha, outra e uma outra maior formam as gotas de chuva. Mais de 300 rodas formam uma gota só. Qualquer desenho pode ser a roda de uma linha. Os riscos são os capins. Na vida de uma criança, só existia isso. Com 3 anos, já estava andando, mas era o branco a coisa mais importante. Depois do leite, a coisa mais importante é o céu. O mundo, para mim, era isso. Será que Deus é isso? A tela, nesse momento, passa a ser, então, muito clara para mim. A tela seria uma janela para o mundo onde ele assiste a vitória triunfal da arte sobre a miséria humana. É só isso. Só isso, Gina. Sim, 5 minutos tem que ser respeitado. Gina, muito bonito te ouvir falar. Eu já tive a oportunidade de assistir, tem um trabalho de vídeo que você fez, né? Você apresentou no... Está no YouTube. Ah, bom saber. Gotas de chuva sobre a grama, porque aí eu fiquei imaginando a câmera passeando na tela. Uhum. E depois ele foi lançado na Casa de Cultura Laura Alvim, e a Gladys levou o Fernando. Na hora, quando acabou, teve um coquetel, e quando acabou o filme, a Gladys, ele ainda aproveitou, tomou um guaraná, conversou com as pessoas, e a Gladys, na hora de levá-lo de volta ao Engenho de Dentro, ele disse: não vou não, está muito bom aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, Gina. Você apresentou no primeiro seminário que a gente fez, o Memórias da Loucura de 2018, Sim. Você apresentou esse vídeo, eu fiquei profundamente emocionada, fiquei agora de novo te ouvindo. Quero te agradecer muito por ter topado conversar e apresentar aqui um pouco do universo do Fernando Diniz para a gente, né? Que é sempre tão emocionante, tão tocante, essa sensibilidade dele e sua, de poder registrar esse trabalho para a gente hoje poder ouvir, né? Obrigada. Eu também muito agradeço. Desculpa. Tem muita gente comentando aqui, se emocionando junto com a gente, comentando a sensibilidade desse relato que você fez, Gina. Eu vou até pedir, se for possível, para a Thaís, que está aí atrás das câmeras, ver se ela e Pamela conseguem achar o seu vídeo agora no YouTube e, de repente, postar nos comentários para o pessoal poder assistir também. Assim.
Muito obrigada. Ele tem 12 minutos. Legal. E é assim, né? Você falou de só isso, mas é isso. Quanta coisa cabe em 5 minutos, né? Todos os comentários de todo mundo que está assistindo são comentários bem emocionados, né? Desse relato. Eu queria dedicar essa transformação. Essa transformação se deu dentro do NISE por uma relação muito bem alinhada com a coordenação municipal de saúde mental. E também eu queria oferecer à equipe do museu, que eu digo sempre para a Gladys, que é uma equipe que já está sendo uma equipe mandálica, encontrando o seu centro. Lindo. Então, muito obrigada por tudo. Daqui a pouquinho a gente vai falar também do texto da Gladys e apresentar um pouquinho dela aqui para o pessoal. Sim. Obrigada, Gina. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, agora nós vamos chamar aqui para conversar com a gente a Lúcia Andrade, que é psicóloga, e ela hoje é coordenadora do Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho, que é mais um dos equipamentos de cultura que funcionam no Instituto Municipal Nísio da Silveira, e ela escreveu também um artigo no volume 2 da revista sobre o papel que o Trilhos tem como potencializador de vidas, né? Também um relato super sensível, a gente vai convidar a Lúcia, ela estava mais cedo com um problemazinho na conexão, a gente vai tentar ver se ela consegue agora dividir a fala dela com a gente aqui. Lúcia, nos ouve? Ela entrou e saiu. Será que ela caiu? Caiu. Vamos ver se ela consegue retornar. Gente, live tem isso, hein? Se ela não conseguir, a gente pode tentar chamar um outro convidado e depois a gente tenta mais uma vez. A gente vai só confirmar aqui para ver se ela está aqui online ou não. Bom, enquanto isso, a gente pode trazer alguns comentários aqui, né, que o pessoal tem feito, assim, eu acho que, só retomando, né, o que a Gina falou, muita gente fazendo uma referência com muito carinho ao Fernando Diniz, assim, e é impressionante como esse imaginário, né, como é presente ainda, e como as imagens do museu estão presentes para além do museu, né? Dentro do NISE, como é que essas imagens são fortes, né? E aí eu queria ler aqui o comentário da Gabriela, que foi um comentário super bonito, né? A Gabriela de Campos. Desconstrução nos contextos apresentados pela Érica e pelo Marcelo Valle não significam apagar da memória o lugar e sua história, revitalizá-lo e preservar a obra. Eu acho que esse comentário traduz um pouco do que é o nosso esforço de preservação da memória no NISE hoje, né? A ideia é justamente revitalizar a memória, mas também reconstruindo, né? Reconstruindo as nossas bases, repensando o futuro, os projetos futuros. Todos falando sobre a sensibilidade, né? O vídeo a Pamela Pérez, que está ajudando a gente aí, já postou nos comentários o link do vídeo da Gina. Quem tiver interesse em acessar, a Gabriela está perguntando sobre o nome. Ela falou, Gotas de Chuva... Sobre a grama. Sobre a grama, o nome, quem quiser fazer. A gente pode colocar... Vamos pedir ajuda aos universitários que estão aí nos bastidores para colocar aqui na tela. Pode destacar o nome do vídeo, acho importante isso ser conhecido e compartilhado, eu acho né? Que a Valéria já colocou também. Sobre a grama. Colocou? Maravilha. Olha, acho que conseguiram colocar a Lúcia novamente. Vamos fazer mais uma tentativa de chamar a Lúcia, então, coordenadora do Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho.
Eu não ouço. Zé. Lúcia? Não, caiu de novo. Caiu. Será que a gente consegue, então, chamar o Lula, de repente, adiantar um pouquinho? Vamos tentar chamar o Lula? Sim. Então, acho que pode ser uma boa. Então- Lula, deixa eu te apresentar antes. Lula rápido, Lula já chegou de entrou. surpresa. Lula, então, é artista plástico, médico, psiquiatra, coordenador técnico do CAPS, Espaço Aberto ao Tempo, Severino dos Santos. É uma pessoa reformadora e revolucionária de muito tempo, né? Muito antes aí do EAT se tornar um CAPS, agora Lula protagonizou experiências incríveis na instituição, né? Desde as enfermarias portas abertas, depois o EAT como espaço de um hospital-dia. Queria falar também, já pedi, Lula, que você falasse um pouquinho do Língua de Trapo para a gente, porque é aí um primeiro registro de periódico que a gente tem circulando na instituição, com muito humor e muita sagacidade, como você bem marca aí as suas produções. E quero te agradecer por estar aqui, né, com a gente. Tá certo, eu agradeço também o convite. Da outra vez eu fui falar e a voz enganchou na internet, e ela ficou presa, ninguém me viu nada. Mas, assim, eu queria muito essa oportunidade de contar uma história que talvez vocês não conheçam. Quando eu vi o primeiro número da revista Arquivos Contemporâneos, eu me encantei com o nome, né? O nome é muito bem feito. Arquivos Contemporâneos tem um meio trocadilho ali, né? Que você tem uma coisa que podia remeter à imagem que a gente faria. Arquivo é algo do passado, e, no entanto, ele remete para algo contemporâneo e contemporâneo para o futuro. Eu achei encantador e tinha muito a ver comigo, com uma experiência que eu tive com esse nome muito intensamente na década de 90. Era sobre essa experiência que eu queria escrever na revista, e terminei não escrevendo, colocando outra, porque não tive tempo. Mas, na década de 90, eu estava construindo o Espaço Aberto ao Tempo, uma equipe muito maravilhosa, Edmar, Carmen Lúcia, uma parceira minha muito importante, a Cristina Macedo, a Esther, né? O Leandro. A gente estava muito criativo construindo o Espaço Aberto ao Tempo, e, simultaneamente, eu trabalhava nos arquivos do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Eu, que nunca arrumei uma gaveta, estava trabalhando num arquivo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E porque chegou para nós uma caixa, papelão, cheio de materiais, de folhas escritas, de restos de obras da Lígia Clark, uma autora hoje famosíssima mundialmente. Chegou aquilo ali para ser decifrado, né? Cabia a mim, depois eu chamei Gina para me ajudar a decifrar tudo aquilo ali. E quando eu comecei a decifrar, eu tomei um susto. Você tem ali uma coisa de importância para a cultura nacional enorme, porque estava a origem, a descrição de toda a proposta sensorial de Lígia Clark, que hoje é um paradigma da arte mundial, né? É uma coisa que o mundo todo se debruça para estudar. Eu estava ali com aqueles escritos e resto de obra, e eu pensei, então, pela primeira vez, e não vou fazer um arquivo para o passado, eu vou fazer um arquivo para o futuro. Ou seja, a Lígia fazia descrições de trabalhos que cabia a mim reproduzir, que eram propostas. Por exemplo, a Casa ao Corpo, que é uma proposta hoje largamente vista no mundo todo, ela fazia uma planta daquilo ali. Mas eu corria atrás, fazia um trabalho arqueológico, corria atrás de fotografias daquilo ali. Na Bienal de Veneza tem uma fotografia, tal, e tentava reproduzir aquilo ali, né? E deixar a maneira escrita naquele arquivo, como reproduzia-se aquela obra e como ela seria experimentada pelo público.
né? Esse trabalho quase arqueológico necessitou de um campo de experimentação, né? E o campo de experimentação foi o início do EAD. Os nossos clientes, nós mesmos, vivenciamos essa obra sensorial de Lígia antes mesmo que o mundo se encantasse, porque a gente experimentava ali, que Lígia dizia, usa um plástico tal, mas o plástico mudou, não é mais aquela qualidade, a sensorialidade muda, eu tinha que pesquisar qual seria mais próximo da realidade, e fazia com os clientes. E, para surpresa minha, ela tinha uma contundência de revelar a alma humana tão poderosa, aquela obra, era tão poderosa em abrir e revelar a alma humana, que foi importantíssimo para eu desconstruir aquela formaria. Então houve uma harmonia muito grande na construção de um arquivo para o futuro, no qual eu experimentava a obra e escrevia em 2 lugares diferentes, né? E passou-se o tempo, havia um crítico de arte inglês que se encantou com esse trabalho, nos mandava dinheiro. Um dia, 5 anos atrás, eu estava em casa, e quando fui no Pedro II, adentrei a sala da Érica, dizendo, Érica, vamos dar uma pintura ali no espaço aberto, porque aquilo está muito feio, que eu vou receber uma personagem ilustre. Era um dos diretores do MoMA de Nova York. Eles queriam fazer um documentário sobre o espaço aberto do tempo, pela importância que ele teve em resgatar a obra de Lígia Clark, né? Esse documentário terminou não sendo feito, seria para os arquivos do mundo, não sendo feito por questões práticas, mas havia um reconhecimento do mundo, que esse arquivo e esse diálogo com uma enfermaria psiquiátrica, que foi transformada no espaço aberto tempo, muito por conta dessa obra, tivesse aquela harmonia e aquela importância extremamente linda, né? Eu dava continuidade também nisso a um acontecimento marcante no Pedro II, muito marcante no Pedro II, foi um encontro de Mário Pedrosa e Inês da Silveira, dado na década de 50. O encontro também é largamente estudado no mundo, esse encontro onde Mário reformulou novas teorias sobre a expressão, né, através dos clientes lá do museu, que é a base da futura obra da Lígia Clark. Então, eu tinha muito vontade de escrever isso e deixar registrado esse período tão ousado e tão bonito que a gente conseguiu fazer. Sobre Língua de Trapo, eu trabalhei como artista gráfico e trabalhei em jornais e fazia as coisas. E quando faltava o cara que fazia humor, eu fazia, né, aqueles bonequinhos, aquele humor. Eu tenho uma agilidade para fazer isso, tenho um bom humor. E numa época muito criativa aqui, muito afetiva também, mas muito criativa, a época que o Benilton veio para cá, Jurandir, Paulo Amaranta, Neuza Santos e tal. O Benito disse, Lula, faz um jornalzinho de humor aqui para a gente, para divertir. Aí eu fiz o Língua de Trapo, que era uma homenagem a um grupo de música paulista, muito conhecido, Língua de Trapo, que tinha um humor que eu gostava muito. E o Língua de Trapo eu colecionei histórias, eu fazia tiras, né, do Língua de Trapo, no qual as tiras eu documentava tudo que estava acontecendo, né? Documentava o ofício, documentava transformações, documentava tudo com humor. Deu muita briga, muita gente ficou com raiva de mim, muita gente não gostou do que eu fazia. Olha, cara, eu me lembro de um cara que me trancou numa sala e disse, Lula, eu só não vou lhe bater porque minha mulher me convenceu ao contrário, porque passou 24 horas. Mas o Língua de Trapo, ela corria naquele festival. De mão em mão, eu fazia a edição e aquilo corria naquele festival numa alegria assim, enorme. Restaurei, estava tudo roto, estavam os papéis velhos, né, porque a gente fazia de qualquer maneira.
Mas eu restaurei o Língua de Trapo todo, e vamos ver se ainda dá um destino, ou faz uma publicação, ou faz alguma forma para guardá-lo, para além daquele material que novamente vai se ficar roto, vai se rasgar. Benilton disse que o Lula da enfermaria, né, já estava ali no Linha do Carro. Ou seja, aquela alma artista e crítica. Lula precisa documentar isso. Tem que criar um acervo do Língua de Trapo. E isso que você falou, Lula, é lindíssimo, assim, como é que as coisas foram se dando, né? Não uma coisa consecutiva, mas tudo ali, né, junto, e que culminou com o EAT, que foi, né, pioneiro e revolucionário aí na saúde mental do Rio de Janeiro. E você precisa escrever isso, Lula. Essa encomenda fica já aqui. Eu comecei a escrever esse texto e terminei colocando outro, porque já estava pronto. Mas eu tinha vontade de escrever sobre esse texto, que eu acho extremamente importante para a minha vida, e hoje é reconhecido com importância para a cultura nacional, porque a gente contribuiu para guardar a obra de um artista, que hoje é um paradigma da arte mundial. Né? É o que a gente conversou, né? Cada experiência de registro é a experiência de não escritos, né? E cada vez que a gente ouve vocês falarem que vivenciaram o início desse processo da desconstrução, a gente fica com essa sede de que esses registros sejam registrados mais do que só na oralidade, né? Eu lembro quando eu comecei a remexer o arquivo lá, que eu achei um outro jornalzinho, que era acho que era Aberto ao Tempo, o nome, né? Que acho que também era o Grito. Ah, tá. O Grito! Era o Grito. É porque eu tinha experiência de jornal, Edmar tinha experiência de jornal, e a gente fez um jornal que naquela época foi matriz para diversos jornais no Brasil todo. Aí tem gente de Brasília pediu Grito, e de Espírito Santo me pediram Grito, né? Era o Grito. Também é uma coisa que a gente pode buscar memória. O Grito tem tudo guardado. Com certeza, Lula. A gente agradece mais essa participação aqui pelo seu texto e acho que você não pode largar esse texto, não. Acho que você tem que retomar a escrita para pensar na próxima publicação já. Não, eu nunca trabalhei, nunca fui arquivista. Isso também eu fui bater num congresso internacional de arquivo por causa dessa lá. E a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu nunca arrumei minha gaveta. Ou estou num congresso internacional de arquivo. Muito obrigado. Lula, obrigada pela participação. Na outra live a gente tentou, tinha sido um pouco confuso, hoje está aí o Lula, foi ótimo. Que a gente conseguiu fazer a participação. Na outra live, obrigada. Tchau. Maravilhoso. Obrigada, Lula. Bom, gente, agora a gente queria fazer um registro aqui, uma observação sobre a Gladys Schincariol, que é a psicóloga, coordenadora do Museu de Imagens do Inconsciente. A gente convidou para que ela estivesse aqui hoje com a gente, ela tentou, mas como ela está com problema de acesso à internet, está num lugar com acesso dificultado, ela não pôde participar ao vivo com a gente, mas a gente não queria aqui deixar de fazer esse registro do papel que a Gladys tem, tanto na publicação, né, tem um artigo, um texto da Gladys, mas também o papel que a Gladys tem nesse registro para a instituição, né? Ela, junto com alguns outros atores sociais que a gente está vendo nessa live, que estão nas revistas, tiveram um papel fundamental para essa preservação da memória e também para produzir registros, né? A Gladys, quem conhece Gladys Schincariol, quem frequenta a Unise, está acostumado a ver a Gladys com a câmerazinha. Então, uma pessoa que sempre teve muito carinho e muita preocupação com essa questão de produzir esses registros, né? E uma das formas que a Gladys tem encontrado de registrar também essas memórias ultimamente
tem sido através de uma coisa que é muito interessante, que é através de cartas que ela escreve para a doutora Anísia da Silveira. Então, ela vai discutindo questões da atualidade com a Anísia. E uma dessas cartas, ela produziu especialmente para o volume 2 do Arquivos Contemporâneos do Engenho de Dentro, em que ela dá, de certa forma, né, uma notícia sobre o andamento do processo de desconstrução, e aí ela vai apresentando esses conceitos de desconstrução e desinstitucionalização, sobre como é a divisão dos serviços hoje, num formato de carta, tendo como interlocutora a Anísia da Silveira. Então, dando notícias dos nossos tempos para a Anísia, né? E aí, assim, é um texto muito interessante, tá no volume 2 da revista, que é esse amarelinho aqui, tá? Ele é bastante volumoso, e um dos textos, né, que obviamente envolve arte e cultura, porque não é possível, né, o museu fazer uma interlocução com a Anísia que não toque nisso, né? Então, a gente quer fazer esse registro aqui. Infelizmente, a Gladys não pôde estar com a gente hoje, mas a gente queria deixar essa notícia para vocês aqui do texto que a Gladys escreveu para o volume 2 da revista. Só para lembrar mais uma vez, quem chegou depois, a gente está falando dos Arquivos Contemporâneos do Engenho de Dentro, hoje especificamente sobre o volume 2, que saiu no ano passado, e nessa live aqui a gente está enfocando os artigos sobre arte e cultura, mas a revista é um compilado de artigos que falam sobre o trabalho do Nise de uma maneira geral. Então, são vários artigos que representam e falam sobre os serviços que existem no Nise da Silveira hoje. Essas revistas, tanto o volume 2 quanto o volume 1, estão disponíveis, tá? Para quem quiser ter acesso. Alguém tinha perguntado sobre versão eletrônica. Infelizmente, a gente ainda não tem essas revistas, né? Uma versão digital delas. Pode até ser que um dia isso venha a acontecer, nesse momento ainda não. Mas a gente, através do e-mail, que é o imnisedasilveira@gmail.com, que está na tela, vocês conseguem informações para receber essas revistas. Alguém perguntou sobre o prazo de entrega. A gente está fazendo essa distribuição pelos Correios, então a coisa está um pouco instável. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem tido problema com entrega, com relação aos prazos, né? Mas a gente tem tentado enviar o mais rápido possível. Essa revista, ela foi produzida, né, com a parceria da Encantarte Editora, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, e está sendo distribuída através de uma parceria com o Instituto Casa da Val. E a verba que a gente tem arrecadado com as revistas, a gente tem usado no Instituto para auxiliar e complementar as ações de combate ao Covid. Então, a gente tem usado para complementar materiais de desinfecção e materiais de proteção individual, tentando reforçar, blindar da melhor forma possível tanto os nossos usuários quanto os nossos profissionais. Então, quem quiser também conhecer a revista pode ajudar a gente nesse trabalho. Vamos seguir? Vamos. Bom, só queria comentar que a Gladys não mais né? Porque várias pessoas comentando sobre ela, a importância que a Gladys tem para a gente, né? No trabalho do Museu de Imagem do Inconsciente. Então, a Gladys está aqui com a gente, né? Com certeza. E eu aproveito para chamar, então, a Ariadne Mendes, psicóloga e coordenadora do blog carnavalesco Loucura Suburbana, também do Ponto de Cultura Loucura Suburbana, uma pessoa muito parceira, importante aí, tanto nesse trabalho dos seminários que a gente vem realizando, nessa coisa desse cuidado com o patrimônio, né, e com a memória da saúde mental que a gente tanto investe, né, lá no Instituto. Então é um prazer ouvi-la. Ariadne, vem conversar com a gente. Oi, gente. Olá. Alô, olá. Eu queria dizer, copiando Lula, o prazer é todo meu. O Lula criou um grupo que se chamava O Prazer é Todo Meu. E eu quero dizer isso, que é um prazer trabalhar com vocês, meninas, essa equipe maravilhosa, super harmônica, competente. É uma delícia. Eu quero deixar isso aqui público, né? Que é muito bom a gente fazer um trabalho assim gostoso, né?
Bom, e, gente, dizer que eu com certeza não vou conseguir falar em 5 minutos, portanto, vocês fiquem à vontade, apareçam. Como alguém disse assim nos comentários, tem que ter uma outra live. E é isso mesmo, tem que ter muitas outras lives, né? A gente vendo as pessoas que me antecederam falar, cada um dá uma live mesmo, são histórias incríveis, né? Histórias importantes, sensíveis, que construíram. Eu sempre, quer dizer, uma das coisas, eu vou falar logo do meu artigo, que até esqueci o nome do meu artigo, gente. Loucura somos todos nós, e vamos que vamos. Porque é isso, o Loucura Suburbana somos todos nós, né? A característica do Loucura Suburbana foi ser construído coletivamente, solidariamente, e ele anda assim. Se vocês duas quiserem ficar aí, eu deixo, viu? É só me avisar com os 5 minutos. Eu gosto de ver vocês. Bom, mas é isso. Eu vendo assim Lula falar, me lembrei de uma coisa incrível, né? Porque quando eu estava escrevendo o artigo, justamente foi muito difícil para mim escrever esse artigo. Lá no Loucura Suburbana, a gente é muito acostumado a escrever editais, porque nós entramos no mundo da cultura, né? Na medida em que a gente começou a ter que sobreviver, a gente se tornou ponto de cultura pela Secretaria Estadual de Cultura em 2009, o bloco foi criado em 2001, e isso nos colocou num outro mundo, o que também é uma coisa muito interessante, que colocou a saúde mental no mundo da cultura e vice-versa. E eu me lembrei, quando eu estava escrevendo esse artigo, que foi difícil, porque escrever edital é uma coisa, escrever um artigo é outra. Eu resolvi contar uma história, a história do início do Loucura. Eu tentei fazer algo cronológico desde o início. E aí foi incrível, porque eu comecei a perceber que precisava de um outro artigo, porque era muita coisa. As memórias vieram, e era uma riqueza, né, de personagens e de fatos que aconteceram que determinaram a criação e a manutenção do Loucura Suburbana. Lula Vanderlei, que é uma pessoa fundadora do bloco, importantíssimo. Lula era a pessoa que fazia os carros alegóricos, era o tom da irreverência, essa coisa que ele tem de artista maravilhoso. Eu me lembro que o segundo ano do bloco, a camiseta era assim, era um desenho de um macaco e dizia assim: macacos me mordam se eu voltar banana. Aí atrás dizia assim: voltei, Loucura Suburbana. Então essa coisa assim meio nonsense, né? Foi uma característica também do Loucura Suburbana logo que ele foi fundado. Bom, o que eu falo no meu artigo sobre o início do Loucura, eu achei importantíssimo, porque existem várias versões de como que o Loucura, a ideia do Loucura, da onde saiu. E quando eu estava escrevendo, eu comecei a perceber essas diversas versões, e já coloquei logo no primeiro parágrafo que isso demanda uma grande reunião com todo mundo que participou dessa fundação. E eu quero já adiantar que vai acontecer uma reunião. Essa reunião vai ser na quinta-feira que vem, promovida pelo Loucura Suburbana. Eu estou chamando do grande encontro, que vai ser um encontro entre Aníbal Amorim, que foi criador do Centro Comunitário, que foi coordenador também do Centro de Estudos, Lula Vanderlei, que na época era o coordenador do Espaço Aberto ao Tempo, e a Marta Macedo, que coordenava um centro de convivência, né, na época se chamava assim, que depois se transformou no CAPS Clarice Lispector. Então, são alguns dos convidados, a gente ainda está arrumando essa live, organizando, e pode ser que tenham mais, mas eu acho que vai ser de uma riqueza enorme, porque cada uma dessas pessoas diz que a ideia do Loucura nasceu em lugares diferentes. Bom, eu anotei aqui algumas coisas, porque eu sei que o tempo é curto, não vai dar tempo mesmo. O que eu acho importante destacar na questão do Loucura é que o Loucura foi construído o tempo inteiro com os usuários de saúde mental. E a gente provocou inversões, porque o Loucura foi se constituindo também com outras modalidades que não fosse só o desfile. Para começar, esse momento de construção do Loucura transformou
a Unise, na época, já era Unise, porque a gente tinha acabado de municipalizar, que foi também super importante. Eu também falo disso no meu artigo, que foi um momento de virada também da instituição, de aporte de recursos humanos, que permitiu a gente também ter mais tranquilidade para cuidar da cultura, né? Claro que já havia antes iniciativas, Nise da Silveira, no museu, Lula Vanderlei, no Espaço Aberto ao Tempo, e outras atividades, Marta Macedo também já começava a fazer coisas na cultura, e o Centro Comunitário, né, que também já tinham muitas atividades nesse sentido. Então, o que eu gostei de valorizar, e o que eu quero valorizar, é que nada nasce magicamente sem que um terreno não esteja ali já trabalhado para que isso acontecesse. E não foi só isso. Desde a década de 70, 80, que esse terreno vem sendo trabalhado, né? Toda essa desconstrução que hoje a gente vê começou muito antes. E tudo isso eu fui me dando conta. Claro que eu sei, mas na hora que a gente escreve, a gente organiza. Então, foi muito interessante também perceber o que a criação do Loucura promoveu na instituição. Foi um colorir aquele mundo cinza, né, que ainda é até um pouco, né, tem muitos grafites agora, e tem a galera do Loucura, e tem o Espaço Travessia, e tem uma série de atividades acontecendo, o Centro de Cultura, Trilhos do Engenho. Eu sabia que não ia dar tempo, claro, mas, enfim, o que eu quero dizer, não tem problema. Loucura, vamos fazer uma série de lives. Então, todas essas histórias, esses detalhes, a gente vai poder falar disso de outras formas. Mas só assim, para não deixar o público, eu devo ter 2 minutos, o que eu acho assim muito interessante é que, nesse momento de construção, houve uma integração absurda entre os serviços que existiam no NISE, e o Loucura, quando ele sai, né, em 2001, ele também começa um processo importantíssimo de integração mais massiva com a comunidade. Esse processo já vinha acontecendo no centro comunitário, mas aí é maciço, né? Porque a gente vai para a rua e esse protagonismo, acho que era o Marcelo que estava falando nisso, né? Do imaginário, do medo que os moradores do Engenho de Dentro tinham do hospital, e o bloco foi fazendo isso se quebrar, ano após ano. E essa integração é uma integração super importante para que a gente possa, de fato, construir, né, a desconstrução do hospício. Né? A gente não desconstrói sem uma construção. Né? São processos que acontecem paralelamente. E aquele momento também lindo, colorido, que juntou, né, reuniu pessoas que estavam também desenvolvendo processos muito importantes de trabalho dentro do NISE da Silveira. Isso é só o início. É importante dizer que todas as atividades do Loucura são gratuitas. A partir do momento que a gente se tornou ponto de cultura, a gente teve um pouco mais de recursos para criar as oficinas. A gente tem uma série de oficinas. Atualmente, na pandemia, a gente está tentando transformar nossas atividades em virtuais, né? É o jeito, a gente não sabe quando vai voltar. Mas é isso, eu sei que, se quem quiser ler o artigo, está disponibilizado no site do Loucura Suburbana, que é loucurasuburbana.org. Eu falo da Encantarte, que é uma editora que também foi um dos tripés do Loucura Suburbana, a Escola de Informática também. Bom, é isso, para resumir e embaralhar. Nossa equipe é composta de usuários, o maior orgulho que a gente tem é isso, essa convivência que naturaliza e desclassifica todas as classificações que colocam as pessoas agora me falta a palavra, mas em padrões, né, de classificação de doenças. A gente ali tem uma convivência com gente, com pessoas. É um local de acolhimento, é um local de integração. E eu queria só fechar dizendo isso. Eu só acredito que a gente vai fazer alguma coisa se a sociedade participar. E eu acho que o Loucura tem cumprido muito bem esse papel nessa integração, em oferecer também esse espaço de celebração desse trabalho da saúde mental, que é uma alegria, né, todo mundo se encontrar, e reunindo, né, todo mundo, familiares, pacientes, os funcionários,
e a população em geral, que vem de tudo que é canto da cidade. Agora quem vai... Ariadne. O Paulo Amaral está lembrando aqui que é a aula do Maluco Beleza. Isso aí foi uma iniciativa do Paulo, né? Lá durante ainda o Centro Psiquiátrico Pedro II. Só falar para o Paulo aqui que eu via o Fernando Diniz, Paulo, lá na biblioteca, quando era lá em cima, onde é hoje ainda, ele via livros de química. Eu ficava impressionada. Ele ficava folheando livros de química e ficava lá. É isso, gente. Então... eu ia fazer o comentário, né? Chamar a atenção para o comentário do Paulo. Ele também postou aqui relembrando Aníbal, Lula, a Marta, esses personagens importantes do Loucura. E eu ia falar, Ariadne, assim, que você chamou a atenção, para mim, essa é uma das partes mais fundamentais do artigo do Loucura na revista, que é quando você fala exatamente dessa quebra com esses rótulos, né, de quem é o paciente, quem é o trabalhador, e como isso no Loucura se mistura, tanto no cotidiano do Loucura, quanto no bloco, né, em si. O bloco é o momento de catarse, né, que a saúde mental do Rio tem, enfim, do Engenho de Dentro, mas isso é muito presente no cotidiano, assim, e aí eu estou vendo aqui uma participação grande da própria equipe do Loucura, da equipe da Encantarte aqui na live. Eles amam que é a cara do Loucura, está aqui presente a live toda, o Alexandre, o Fernando, que eu já falei mais cedo, enfim. Então, Miriam, que também está presente e comentando aqui o tempo todo. Estou vendo aí. E eu acho que isso é muito legal que o Loucura proporciona, né, dessa integração. Eu queria acrescentar uma coisa que, sobretudo, é o aprendizado. Essa convivência diária, que não é aquela conversa... Eu sou psicóloga, né? Então eu aprendi que a gente atendia a pessoa. Não existe isso. É uma troca constante. A loucura, o sofrimento, não tem essa de sofrer em casa ou sofrer no consultório. Você sofre a qualquer hora e você é acolhido a qualquer hora. E de uma forma muito interessante, que é através da cultura, da arte. E isso são espaços que promovem também mudanças de identidade. Isso é uma outra história do Loucura, né? A Elisama, a nossa porta-bandeira, é um exemplo maravilhoso, mas todo mundo que está lá no Loucura. Então, eu fico muito gratificada e muito feliz, porque eu aprendo todo dia, todo dia. A gente, então... Você quer algum comentário, Gisela? Ia fazer algum comentário, não? Não, eu ia falar, Loucura Suburbana, eu acho que é o que a gente tem de mais bonito e pungente nessa troca aí que a gente, assim, o bloco invade a cidade, né? Assim, essa indistinção que acontece com o bloco é lindíssimo, porque, de fato, não importa quem é quem, né? Não tem nem essa pergunta, não cabe essa pergunta no bloco, né? E essa pergunta também não cabe no cotidiano do Loucura. Eu acho maravilhoso ir até o Loucura e ver isso, como é que isso de fato se apresenta, né? Vocês fazem um exercício ali, isso se apresenta o tempo todo, não é só quando o bloco sai. Acho que você fala isso no artigo, você fala disso muito bem, e isso é muito verdadeiro e muito honesto, né? E eu acho que é maravilhoso poder viver isso, né? Acho que é o que a gente quer, o que a gente espera da reforma psiquiátrica é isso, né? Viver isso o tempo inteiro, nessa indistinção. Agora, eu não posso também deixar de agradecer a equipe, porque o Loucura é o que é por causa do seu processo, né? Ele como se tivesse criado uma metodologia que é essa, vamos integrar. Mas a gente, nesse processo, a gente tem pessoas maravilhosas que trabalham com a gente, né? Valores, assim, pessoas de uma riqueza artística e humanas, né? E é isso que eu queria deixar registrado aqui, porque só acontece por isso também, né? E por vocês todos que estão ali, né? Permitindo que isso acontecesse também. Gente, bom, então... Se eu deixei de falar alguma coisa, eu tenho certeza que a pessoa que vai me seguir vai falar. A gente queria convidar para encaminhar o encerramento da live da melhor forma possível, em clima de Loucura Suburbana. A gente queria convidar para falar
rapidamente com a gente e fechar da melhor forma possível, que é com música, o Abel Luiz, que é músico e geógrafo, é o diretor musical do Loucura Suburbana, e assim, acho que é a melhor classificação que eu tenho para o Abel hoje em dia, é um grande contador de histórias, assim, né? Também uma pessoa de uma sensibilidade incrível, então acho que ele é ótimo para ajudar, fora a importância que ele tem para o cenário cultural carioca, de uma maneira geral, né? Enfim, a gente escolheu fazer esse fechamento com a participação do Abel para trazer um pouco desse clima, né? Acabar nesse clima cultural. Então, chega aí, Abel. Oi, Abel. E aí, pessoal? Aí, Abel, dá o teu recado. Eu acabei não falando aquilo que a gente combinou da programação, lembra? Pessoal, pegando carona aí no próprio Arquivos, a gente, por se adaptar aí à nova realidade, a gente tem uma série de programações virtuais do Loucura, que vão desde oficinas a registros, saraus, entrevista. Então vai ter entretenimento, vai ter pesquisa, vai ter aula, tem pau para toda obra. A gente está começando aos pouquinhos. Quinta-feira que vem começa, então a galera 7h30, já fica atento, segue a gente lá nas plataformas, no Instagram, Facebook, YouTube, fala com a gente e vamos de som, né? Eu acho que papo é meio... Outra coisa assim que eu acho que era, só para não perder o gancho aí, quanta coisa bonita a gente ouviu, né, cara? Quanta coisa legal as pessoas têm para dividir. Eu falo muito com a galera que a gente toca, assim, às vezes, que eu falo assim, pô, cara, a gente, quando vai fazer música ou assiste um show, a gente pensa sempre no que fica do produto final, né? E aí, quando tem alguém que se interessa pela sua área, seja qual for, aí a pessoa vai fazendo essas perguntas, mas como é que você chegou aqui? Como é que você achou aquela técnica tal? Como é que você soube daquele negócio? Como é que aquilo aconteceu que te inspirou? E os arquivos e essas conversas são meio sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente vê o final do negócio, né? Quem está num familiar, ou um vizinho, ou a gente, quando visita um outro amigo num outro serviço também, num outro show, numa outra apresentação que seja, a gente vê sempre o final. E aí esse final não existiria sem essa trajetória das pessoas e sem a soma dessas trajetórias aí, desses encontros, essas encruzilhadas aí bonitas que a vida coloca. Gente, eu não posso, porque eu tenho que registrar aqui a presença oh, meu Deus do céu, gente, da Cristina Macedo, que foi criadora também da Encantarte Editora, da Escola de Informática, do Bloco, da Cantina Arte e Paladar, que eu estou vendo aqui diálogos dela e da Regina Peixoto, que trabalha conosco no Loucura Suburbana. Assim, é muito lindo ver isso também, né? A Cristina está lá em Natal, mas é uma pessoa que eu queria mandar um beijo enorme para ela. Pessoal, como é que a gente está de tempo aí? Vocês que me dão uma dica aí boa. Vambora, Bel, tem tempo. Então, como a gente está, né? A cada música você pergunta, a gente atualiza o estado. Tem tempo. Então, vou pegar um embalo, que a gente está nesse papo sobre as trajetórias, as coisas. Como vocês falaram, a Catarse lá, o desfile é uma culminância daquele ano e dos anos acumulados. E eu tenho poucas oportunidades para mostrar o que se produz na oficina, de músicas que não necessariamente são músicas lá do Loucura. E eu queria mostrar se não foi a primeira, foi uma das primeiras, que é uma parceria minha com um senhor que era lá da Moradia, o senhor Antônio Hugo, que é a letra, né, a primeira parte dele eu completei, que chama Nesse Mar. Bateu sombra por dentro de mim, nesse mar tem poeira, meu bem. Fui eu que dei nome às sementes, fui eu que dei nome às lavouras. Bateu sombra por dentro de mim, nesse mar somos um e ninguém. Somos ontem e hoje, semente, lavoura, talvez o futuro e o além.
e quem sabe alguém bateu sombra por dentro de mim. Nesse mar tem poeira, meu bem. Fui eu que dei nome às sementes. Fui eu que dei nome às lavouras. Bateu sombra por dentro de mim. Nesse mar somos um e ninguém. Somos ontem e hoje, semente, lavoura, talvez o futuro e o além. E quem sabe alguém bateu sombra por dentro de mim. Que coisa linda, gente. Lindo, Abel, lindo! Demais. Eu lembrei dessa música com a história da Gina, que ele tinha esse papo do sombra, sempre falava no sombra. Aí um dia ele veio com essa, bateu sombra por dentro de mim. Falei, pô, um cara que já começa um papo desse não é qualquer conversa. Né? O cara que já começa com uma conversa dessa não pode ser qualquer conversa. Falei, não, chega aí. Aí isso aí fica para as outras lives, a gente desenrolar. Mas aí, se não fosse a sua sensibilidade, eu não conseguiria nem chegar. Se a pessoa começa, eu passo, eu não conseguiria nem chegar até lá. Mas uma pessoa com a sua sensibilidade, Abel, para dar conta, eu acho, dessa oficina, assim, da riqueza dessa oficina. Nada, é como vocês falaram, bicho. A gente aprende muito com a galera. Eu, outro dia, conversei com os amigos falando não da oficina da vida, assim, falei, cara, a gente tem que ser muito grato de ter chance de aprender com as pessoas e de aprender de uma forma generosa, que ali a gente lida com o dia a dia de muitos sofrimentos múltiplos, né? E que a gente aprende com sofrimentos num campo, às vezes, extremo de sensibilidade, de extremo de preconceito, extremo de opressão, extremo de N formas, extremo de institucionalização, e a gente aprende com as pessoas o principal, assim, que aquilo não é bom, assim, não é bom para o mundo, não é bom para o outro, que às vezes a galera cai às vezes nessas armadilhas, como diria o Paulo Freire, né, de falar assim, pô, às vezes acabar com a opressão não é inverter o sujeito dela, é realmente não existir o que causa o desigual, o que causa a indiferença, o que causa a desumanização, é não existir. E muitos desses amigos nossos, dando o melhor que podem, com o melhor que a gente consegue dispor e eles dispor para a gente, colocam muito isso na mesa, assim, o quanto certas experiências de vida não são boas para ninguém, nem para quem fez, nem para quem viveu, não é para existir, não é para existir. E muitos deles fazem isso afirmando a vida, né? Afirmando essa coisa da vida. Eles falam, pô, mas o cara não está falando, o cara não sei o quê, ele está vivendo, cara. Ele está vivendo e ele está dando o seu melhor. E esse melhor a gente está construindo, produzindo esses ordinários aí, que é estar junto, é estar caminhando, é encontrar um cara na rua e dar um tchau na praça, chamar o cara para tomar um café, ser convidado a tomar um café. E é isso aí que é o transformador. Às vezes, a gente, como eu brinco muito com a galera quando pinta lá no Loucura, os estagiários, o residente, fala, cara, a coisa é grande, o buraco é grande. A gente pensa sempre no extraordinário, mas aqui a gente trabalha com outra coisa. O nosso revolucionário aqui é o ordinário. É a galera se encontrar e dar um tchau quando vê um amigo no ponto do ônibus, ajudar o outro a levar a bolsa, convidar para o café, pedir um tom. E nesses ordinários que a gente vai botando essas pedrinhas miudinhas por uma estrada aí que eu não sei nem se a gente vai viver para caminhar, mas com certeza os que virão depois da gente estão aí. Legal, Abel. Só para te explicar, Abel, para você não ser pego de surpresa, a gente convidou o resto do pessoal que ainda estava online aí, que trabalhou na live, para chegar junto. Vai todo mundo cantar, ó. Pra pena gente que não dá para a gente fazer em coro. Bora lá. Tô louca. Vamos pegar o embalo, então. Vocês me avisem aí, hein? Vai, Abel.
No Rio, o samba vai de norte a sul, samba vai de Madureira, Ipanema e Mangueira, onde tem samba eu vou. Vejam essa massa brilhando, mas a resistência, põe o medo na cadência da alegria, meu amor. E hoje eu vou abrir as portas, hoje eu vou sair as ruas, cantando loucura, o samba celebrando a paz. Hoje eu vou abrir as portas, hoje eu vou sair as ruas, cantando loucura, o samba celebrando a paz. Tudo dentro me alucina, meu primeiro amor. Você me alucina, jeito de dentro me alucina, meu primeiro amor. Você de Colombina, juntos eu pelo seu calor, que loucura, meu amor, pelo seu calor, que loucura, meu amor, de Teodoro a Copacabana, que loucura, urbana, de Teodoro a Copacabana, que loucura suburbana. Doutor, eu ouço vozes que vêm do além. É preciso resistir, ninguém solta a mão de ninguém. Doutor, eu ouço vozes que vêm do além. É preciso resistir, ninguém solta a mão de ninguém. Pra lá, é oficina pra cá, na terapia eu vou me encontrando. Se a saudade apertar, eu quero apenas amar. O loucura suburbana vai passar, o loucura suburbana mais uma vez, o loucura suburbana com você. O loucura suburbana, mais uma vez. Doutor, eu vou pode é preciso resistir, ninguém sobra não, e a loucura onde está? Sou louco eu e você, a diferença está nos olhos de quem vê. E a loucura onde está? Sou louco eu e você, a diferença está nos olhos de quem vê. Ó quanta beleza, faz 15 anos que foco está na boca. Hoje não é dia pra tristeza, só alegria que a folia continua. Vem beber, vem beijar, que maravilha pra deixar. Vem beijar, que maravilha pra desfilar. Viajando nessa aventura, onde a arte e a cultura vem brincar o carnaval. Pintura inclusive, fantasia traz amor e alegria para a saúde mental. E a loucura onde está, sou louco eu você, a diferença está nos olhos de quem vê. E a loucura onde está, sou louco eu você, a diferença está nos olhos de quem vê. Estou copiando a Elisama que faz assim. O que acontece na cidade, quebrar as grades, e a loucura tá na rua, o povo endoida de felicidade. Doutor, o que acontece na cidade, quebrar as grades, e a loucura tá na rua, o povo endoida de felicidade. Com 20 anos de loucura suburbana, é a loucura que afeta todos nós. Nesse desfile todos têm a sua vez, nesse desfile todos têm a sua voz. Tem maluco que sabe que é maluco, tem maluco que acha que é normal. Diversidade é o nosso bloco na avenida, o meu remédio é brincar no carnaval. Doutor,
que acontece na cidade. Quebrar as grades, a loucura tá na rua. O povo dói de felicidade. O povo dói de felicidade. O povo dói de felicidade. Uhul! Foi ótimo. Maravilhoso, Bel. A gente tem que lançar um novo CD, né, Ariadne, né, Abel? Oba! Né? Vamos! Oba, a gente até entrou num edital, mas não conseguimos, que era fazer um novo CD e estrear lá no Parque de Madureira. Mas vamos fazer. Vamos fazer? Olha aí, ó. Olha uma coisa. Registrado. Não, tem uma coisa genial no nosso desfile, cara. O nosso desfile, ele é repleto dos sambas do Loucura. Fora aquele momento da fanfarra, mas, tipo assim, a gente tem o samba do ano e já vem uma chuva de pedidos para as pessoas cantarem sambas dos outros anos. A gente faz uns 18 horas de desfile que todo mundo canta as músicas do Loucura, cara. Isso é necessário. Não ganharam? A gente deve ter mais de 300 sambas, né, Abel? O acervo de sambas do Loucura, que não ganharam, são uns 300 sambas que a gente tem. Acho que merece, né? Acho que merece uma campanha para fazer, para poder gravar esses sambas, né? Maravilhoso. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, e agora... gente, alguém mais algum comentário para a gente encaminhar o encerramento? Bom, a gente queria agradecer muito assim, a todos os convidados que toparam participar, inclusive a Lúcia, né, que estava representando o Centro de Convivência, que não conseguiu entrar no ar por problema na conexão. Então, a gente pede desculpas, mas agradece também a Lúcia muito pela oportunidade que ela tentou trazer para a gente, né, mas acabou não rolando a live, né, essa coisa do ao vivo, infelizmente. Ao mesmo tempo que tem o positivo da gente inventar essa moda aqui de entrar todo mundo junto no final, tem o ponto negativo que são os imprevistos. Ariadne, fala. Sim, eu queria falar que eu acho que os arquivos têm que promover outra live, porque a gente não esgotou os artigos. Tem o artigo sobre memória, o centro de memória, o centro de estudos, a formação e a memória, o patrimônio cultural, esse patrimônio maravilhoso que o Nísio da Silveira tem. Então, eu proponho que a gente faça uma outra live, vai ter menos convidado, mas vai ser ótima, para ir toca esse segundo volume, né, Érica? Que foi cheio de artigos. A gente está pensando isso aí, discutindo para pensar já a terceira live, né? Vamos ver se a gente ainda sobre a revista. Nas próximas semanas. Discutindo e vai aprendendo enquanto vai fazendo, né? Eu acho que aprender enquanto faz. Acho importante também registrar aqui, né, que pelo Núcleo de Intervenções e Articulações Culturais, né, a gente tem a Gabriela, que está à frente desse núcleo, que está em crescimento no Instituto, né, que como na primeira live foi contado um pouco da história da criação, né, e eu acho bom deixar esse registro. É um núcleo que está ganhando cada vez mais corpo, né, na estrutura do Instituto, né, e que eu espero que em breve possa, inclusive, substituir os outros núcleos, né, cultura, arte, lazer, nosso Parque Nísio da Silveira. Tá bom? Obrigada a todos. A gente vai em breve dar prosseguimento a essas lives. Fiquem de olho na nossa página. Vamos fechar com música, Bel? Rapidinho, queria só também agradecer a todo mundo que assistiu, ao pessoal que está comentando. Assim, os comentários são o termômetro, né, da sensibilidade que a gente produz, né? E aí o que a gente fala aqui tem muito a ver com o pessoal que está de casa fazendo seus comentários, participando com a gente aqui. Sim. Agradecer a todos que estiveram com a gente até agora. Vamos lá. Pessoal, é só para avisar para a galera que está assistindo, vai ficar aí no Facebook da transmissão, então quem quiser também não pegou do meio, quer passar para mim, porque eu estou falando isso que a Pamela também deixou lá disponível as falas do seminário.
E aí eu descendo aqui o Pombal, aqui andando, pô, vários coroas do boteco, tudo viram. Não sei se é porque a galera tá em casa, por causa do coronavírus, mas a Corada Velha Guarda, pô, te vi no Facebook, papo maneiro lá do Instituto. E pá, que eles falam, só conversa comigo de samba, mas por algum motivo o vídeo chegou nele lá e a galera... Aí passei na outra loja aqui, Produtos Mineiros, aí almoço, pô, a gente viu o vídeo lá no... Olha só. Que coisa legal, pá. Então aproveitem que a Pamela está disponibilizando aí os registros todos legais, esses registros, compartilhem, botem para frente que são ideias para se multiplicar e para se compartilhar mesmo. Ótimo, obrigada. Somos iguais, escute a nossa voz. Loucos somos todos nós. Loucos por saber. Loucos pra ver. É o manicômio pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade. É o filho manicômio pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade. Veja. O amor e loucura suburbana vai passar. Vamos sair, vamos brincar, nos divertir. Ficar decretada a abertura das portas da felicidade. Querem os cadeados, viva a liberdade. Somos iguais, escute a nossa voz. Loucos somos todos nós, loucos por saber, loucos pra viver. É o fim do manicômio pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade. É o fim do manicômio pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade. E deixa amor fluir. E loucura suburbana vai passar. E vamos sair, vamos brincar, nos divertir. Ficar decretada a abertura das portas pra felicidade. Querem os cadeados, viva a liberdade. Somos iguais, escuta a nossa voz. Loucos somos todos nós, loucos por saber, loucos pra viver. É o fim do manicômio pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade. É o fim do manicômio pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade. Uhul! Obrigada, Bel! Valeu, gente! Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo em todos. Tchau. Boa Obrigada, noite. Obrigada. Até. Até. A Thaís que está aí nos bastidores. Sim. Até agora. Pilotando a nave, hein? Thaís. Obrigada, gente. Até. Boa noite, até a próxima. Até.